Horta, olha só, o ex-presidente Lula se posicionou sobre a questão da CPI da Petrobras e a gente tem que sempre confiar na leitura política do ex-presidente. Ele está dizendo, a CPI é absurda, Bolsonaro quer jogar a responsabilidade da sua incapacidade sobre os outros. Ele falou isso hoje no lançamento do programa. E olha que interessante, né? Daqui a pouco os investidores da Petrobras vão acabar apoiando o Lula. Ele falou assim, olha, é uma coisa absurda. A primeira coisa que ele tenta fazer é jogar a responsabilidade sobre os outros. Quando Pedro Parente adotou a PPI, apontando o responsável, né, ele não levou para o Congresso, não foi numa conferência da ONU, não foi no Senado. Foi uma decisão do presidente da Petrobras ouvindo o Conselho, se é que ouviu. Tomou a decisão a pretexto de que era preciso salvar a Petrobras. Da mesma forma, privatizar a BR e tal, e o preço dos combustíveis não para de subir. Então, o Lula tem essa visão de que se houver CPI, isso dá um álibi ao Bolsonaro para sua incompetência. Como é que você avalia essa postura, Fernando? Primeiro, é muito interessante ver a capacidade do presidente de entrar numa celeuma e sair dando tapa em todo mundo, né? Porque ele conseguiu bater dos dois lados da questão, né? Como um pai mais velho que chega e manda todo mundo calar a boca. É mais ou menos isso. Ele chama o Bolsonaro de incompetente e irresponsável, mas ele também avisa que essa política de preços da Petrobras, obviamente, está tornando inviável a situação da economia brasileira. Então, isso é a primeira coisa interessante. A segunda coisa que a gente tem que lembrar a partir daqui é que há um compromisso do Partido dos Trabalhadores com uma Petrobras sendo alicerce do desenvolvimento brasileiro. Quer dizer, como é que a Petrobras foi usada durante os governos Lula e Dilma? Foi usada como gerenciadora de cadeias de produção, iniciadora de cadeias de produção, quer dizer, criadora de demandas em diversas situações, tanto que a gente conseguiu reconstruir grande parte da nossa indústria naval com relação com as demandas feitas pela Petrobras. Então, não pode haver dúvida entre os acionistas da Petrobras ou do próprio Conselho de que um novo governo do PT vai recolocar a Petrobras na condição efetiva de empresa-chave no processo de desenvolvimento brasileiro. A questão agora é saber quais os interesses que estão ali envolvidos, né? Porque se os interesses forem dos acionistas estrangeiros especificamente, bom, o presidente Lula continua sendo um problema para eles. Mas se os interesses ali envolvidos forem de uma burguesia nacional, especialmente ligada a setores produtivos que não vivem só da questão do capital financeiro, pode ser, Atushi, que essa posição do Lula agregue alguma coisa no sentido de fazer com que esses grupos venham a entender o projeto do presidente Lula como um projeto viável. Porque, a bem da verdade, em termos de valor de mercado, se não me engano, a Petrobras atingiu o maior pico exatamente durante os governos Lula. Quer dizer, nós fizemos aquele IPO na Bolsa de Nova York, que foi levantar uma quantidade gigantesca de capital, talvez tenha sido a maior da história, se não me engano, e isso tudo, vamos dizer assim, demonstra claramente que uma empresa nacional voltada para o desenvolvimento de um país do tamanho do Brasil não é necessariamente contrário aos interesses dessa burguesia desenvolvida. Foi a maior capitalização da história dos mercados de capitais até então, mas eu me lembro, olha que interessante isso que eu vou falar aqui. A Sônia Montenegro está nos apoiando, mas só queria lembrar isso aqui. O maior valor da ação da Petrobras foi mais ou menos R$ 54, R$ 55 no governo Lula, naquele auge do pré-sal. Hoje a ação da Petrobras está R$ 27, metade do que valeu. Quando houve essa capitalização, a União, na verdade, aumentou o seu capital ali, aportando reservas do pré-sal. O que estava implícito ali? Que o pré-sal seria usado, na verdade, a Petrobras exploraria essa riqueza e ela viraria uma geradora de muito caixa no futuro. E isso, na verdade, esse aumento de capital viabilizaria os aumentos de investimentos que estavam vinculados ao desenvolvimento industrial do Brasil. Pouco tempo depois dessa capitalização, circularam notícias de que o Soros, o famoso George Soros, ia se desfazer das suas posições na Petrobras, que aquela capitalização era um absurdo, porque não sei o quê, etc. e tal. Muita gente avalia que o Soros foi um dos grandes apoiadores ou financiadores do golpe de Estado no Brasil. Não por acaso, depois dessa capitalização, que sinalizava para um projeto da Petrobras liderando o desenvolvimento industrial do Brasil, e hoje a gente tem uma Petrobras totalmente capturada
pelo mercado financeiro. Tem registros disso aí, tenho até vontade de procurar para depois tentar rememorar essa história. Porque o Brasil comprou ações da própria Petrobras, aumentou a sua participação societária ali naquele IPO, né? E havia até um interesse naquele momento de que o Brasil viesse a reestatizar mais espaços, mais pedaços da Petrobras, o que acabou não acontecendo. Agora, esse vai ser um dilema só até janeiro, viu, Atush? Até janeiro de 2023, as pessoas vão especular com isso. A partir de janeiro de 2023, a Petrobras tem uma função clara nos governos petistas, e eu acho que agora é só uma questão da burguesia brasileira perceber que essa função clara não é necessariamente anticapitalista, muito pelo contrário. Ela pode ser, sim, uma forma dessa própria burguesia também ter os seus interesses colocados. Mas eu acho que o problema da Petrobras e do pré-sal não era nem os investimentos em industrialização, mas os investimentos em educação, sabe, Atush? Quando você faz o marco regulatório do pré-sal e coloca aquela quantidade de dinheiro na educação e na saúde brasileira, isso tem um impacto de longo prazo, estratégico, no sistema geopolítico, no sistema internacional, na geopolítica internacional, muito grande. Um país do tamanho do Brasil, com níveis de produção, de pesquisa, desenvolvimento e tecnologia altos, incomoda muito mais do que um país, vamos dizer assim, industrializado de ponta, com um ciclo industrial ainda muito restrito, muito ligado ao século XX.